Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje, quarta-feira, né? Desculpa, hoje quinta-feira. Tô um dia para trás. Dia 11 de junho de 2026. Shalom, Simone. Estamos a 283 dias do término da geração da figueira. Isso dá exatamente 9 meses, 13 dias para o término da geração da figueira. E nós estamos vendo aí, boa noite, Alexandre, graça e paz, Alexandre. Shalom, Andréia, Sede da Verdade, Shalom, Catarina, Shalom, todos, Valmira, paz do Senhor, Leninha, paz do Senhor. Shalom, Pastor Douglas, né, Pastor Douglas. Graça e paz, Elaine, Irene, paz, Fabiana, paz de Deus, Vanise, Shalom, boa noite, Viviane, deixa eu, paz, irmã, paz, Eliene, Tânia, boa noite, Mônica Barra, boa noite, Shalom, Sandra, que todos sejam bem-vindos, né? Nós aí, hoje parece que foi a abertura da Copa, né? Nem sabia, agora à noite que eu tava vendo. Agora há pouco que eu vi. E engraçado que eu tava lendo sobre o estádio, né? Que ia ser feita a abertura da Copa. Shalom, Simone. O estádio que ia ser feita a abertura da Copa, né? E ali naquele estádio são feitas invocações. É um estádio bem... É um negócio... Porque o México é um país como o Brasil, né? O México é um país como o Brasil. Tem muita bruxaria. Lá é a santeria, né? Lá tem a... Aqui nós temos a macumba, o candomblé, essas coisas aí, né? Boa noite, Maria Júlia. Nós temos essas lá, na olhada, eles têm a santeria, são tudo a mesma coisa, mas tem coisas muito pesadas, e lá em Tehuacan, né, é onde vive o Javier Palacios, é um lugar onde tem o maior zigurate, um dos maiores zigurates do mundo, né, é uma pirâmide bem traiçoeira, uma pirâmide que é coisa bem maligna, né. Aqui no Brasil nós também temos presente, aqui tá bem frio. Aqui também nós temos algumas pirâmides, né? Mas não aqui, nós temos lá em Manaus, foram achados já várias pirâmides, né? Então, tudo debaixo da floresta. Então, o mundo jaz do maligno, né? Então, eu acredito que é a última Copa e eles sabem disso. Ali foi uma invocação a demônios, porque teve uma bruxa santeira lá. A Shakira também é bruxa, todo mundo sabe disso, né? Boa noite, Érica. Todo mundo sabe disso, que a Shakira é da bruxaria também, né? Faz parte dos rituais dela, né? Aquelas danças que ela faz são danças malignas, né? E daqui para frente nós vamos esperar muita coisa aí, né? Nós temos que estar com o nosso coração preparado para a volta de Jesus. Nós temos que estar com o nosso coração preparado a cada dia mais para ver Jesus voltar, né? E como que a gente faz para se preparar, né? Tem tanta gente que tá pensando em... Irmãos, eu não sou contra, nós temos que viver, né? Nós temos que viver, como é que diz... Mas eu quero deixar claro para você o seguinte, esse mundo aqui, você não vai conquistar mais nada. Aqui já terminou, a conquista aqui já terminou. A nossa conquista agora é o reino dos céus. Mas tem pessoas que não conseguem entender isso, tem pessoas que elas ainda estão lutando, ela ainda... toda essa gente aí é bruxa, toda essa gente aí que canta é bruxo, é tudo bruxo. Infelizmente,
Nós temos que entender, irmãos, que não adianta, né, a gente falar, porque as visões são diferentes, né? As visões são diferentes. E eu fico às vezes pensando, por que que Deus dá a visão tão ampla para alguns e permite a visão tão fechada para outros? Eu fico às vezes pensando, por que disso, né? Será que é o coração? Será que é a intimidade com Deus? O que será que acontece, né? Porque eu vejo, irmãos, aqui, crentes aqui, que eles não estão nem aí com a volta de Jesus, eles estão mais curtindo a vida. Eles não estão nem aí com nada. Olha que tá todo mundo falando, a internet, Leninha, paz do Senhor, Fatinha, a internet, paz de Cristo, tia Cici, a internet inteira tá falando da volta de Jesus. Eu acho que é o assunto mais falado do mundo, é a volta de Jesus. Eu tenho a impressão que o assunto mais falado do mundo é a volta de Jesus. Agora mesmo uma irmã mandou um vídeo para mim no TikTok, né? E uma moça muito bem apessoada, linda, bonita, pelo jeito ela mora nos Estados Unidos, e ela avisando, paz do Senhor, Ivone, avisando, irmãos, abre a cabeça, Jesus está voltando. Ela muito chique, muito bem composta, muito bonita. E ela avisando, Jesus está voltando, você está fazendo o que da tua vida? E ela estava clamando como se ela tivesse assim, como se ela tivesse sentindo dores para clamar daquele jeito, para que as pessoas pudessem olhar para cima, olhar para o céu, se voltar para Cristo, porque nós não temos mais tempo. Entendeu? E a gente fica observando, né? Será que nós somos que estamos no lugar errado? Será que é isso? O que acontece, né? O que acontece, né? E eu fico assim, chocada de ver. E as pessoas, elas vão se perdendo, né? Exatamente, estamos mais sozinhos do que nunca. Os crentes querem ver os filhos casar, terminar a faculdade, exatamente. Esses dias uma irmã me perguntou, irmã Ruth, o que eu faço? Né? A minha filha vai fazer faculdade e tal, e não sei o que. Eu falei assim, minha irmã, olha, eu vou dar para você. Ela pode começar a faculdade, mas eu não sei se ela termina, não. Eu não acredito que ela termine. Eu falei, se eu tivesse filho hoje, eu não tiraria, né, os planos deles, não, mas eu avisaria bem avisado, Jesus está voltando, cuidado, porque uma faculdade dessa pode tirar a pessoa ainda mais jovem, né, jovem, mocinho, que o mundo para eles é colorido, eles não enxergam, eles não conseguem enxergar o perigo do mundo, não conseguem. Então, meus irmãos, eu fico assim, chocada de ver, entendeu? E é exatamente, se não querem, a sensação que eu tenho é essa, Leninha. Eu sinto que as pessoas não querem ver a volta de Jesus, o mundo do jeito que tá muito bom para elas. Elas não têm vontade de ver Jesus voltar, elas não têm ânsia de ver a volta de Cristo. O mundo do jeito que tá excelente, não precisa mudar. A coisa está caminhando para a desgraça e eles não estão percebendo. Eles não estão percebendo. E eu às vezes penso, né? Será que sou eu que sou a... Como é que diz? Sou eu que sou como é que fala? A contadora de história, né? O crente hoje não faz plano a longo e médio prazo. Eu não faço, olha, eu faço plano no máximo amanhã. Eu não faço plano para nada. Sinceridade, não faço. Os meus planos são para amanhã no máximo. Se der para fazer amanhã, bem. Se não der amanhã, se nada acontecer, eu faço plano para outro dia. Entenderam? É assim que eu estou caminhando. Exatamente, a gente vive um dia de cada vez, porque eu só falo assim, Senhor, prepara hoje a minha alma para, se for para encontrar contigo, que eu quero estar contigo.
Essa é a minha oração. Ô, Alberto, você estava aí? Não te vi não, meu irmão. Boa noite, Alberto. Não querem ver porque não acreditam na sua existência, não o conhecem. Exatamente, exatamente. Você falou uma coisa muito interessante. Tem muito crente que fala de Jesus, mas não conhece Jesus. Tem muito crente que fala de Cristo, mas não conhece a Cristo. Não tem intimidade com Ele. Não o quer. Por isso nós precisamos ler a palavra, ler a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, nós conhecemos Cristo, né? Nós temos intimidade com Ele. Muitas faculdades e cursos fazem lavagem cerebral na cabeça dos alunos, principalmente de tecnologia. Exatamente isso. A minha mãe dizia que faculdade era criadouro de ateus. Minha mãe falava isso. Minha mãe falava assim, faculdade é um lugar onde Satanás habita. Minha mãe falava isso. Ela falou assim, você precisa... Tanto é que ela não deixou eu fazer faculdade quando eu era jovem. Ela não deixou eu fazer faculdade quando eu era jovem. Falou, não, você só vai fazer faculdade no dia que você casar, aí você faz o que você quiser. Mas enquanto eu era jovem, ela não deixou eu fazer faculdade. Não deixou. Ela falou, olha, aquilo ali é criadouro de... como é que fala? Contra Deus. Faculdade é lugar onde Deus não habita. Minha mãe falava isso. E glória a Deus, eu fiz depois de casada. Depois de casada, eu já estava com os meus 3 filhos. E louvado seja Deus, eu evangelizei muita gente ali dentro. Passei por muita coisa. Eu era tida como a crentinha da sala, né? Entendeu? Minha irmã foi para a faculdade e se perdeu. Exatamente, é o que minha mãe falava. Minha mãe falava isso. Faculdade era para se perder. Satanás usava a faculdade para se perder. Então, eu louvo a Deus pela mãe que eu tive. Louvo a Deus. Ela era muito brava, muito dura, mas ela estava certa. Ela estava certa. Se o mundo vos odeia, que eles odeiam a mim. As pessoas quicam de ódio com o nome... Exatamente, quicam de ódio com o nome de Jesus. Não com Buda, nem com Alá, nem com a Macumba, mas é com o nome de Jesus. Exatamente. E interessante, né? Eu estava vendo um vídeo sobre esse negócio de extraterrestre aí, né? E a gente sabe o que é extraterrestre, né? Que é Satanás puro, né? São anjos caídos puros. Shalom, Patrícia. E nós sabemos que é o nome de Jesus é que tira ele das nossas vidas, né? Eu mesmo falo. Os extraterrestres vêm de madrugada falar comigo. Falar comigo não, né? Tentar me enforcar. E eu já falo, sai daqui em nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome, vai embora, some daqui. Os meus extraterrestres que aparecem aqui é tudo desse jeito. Os meus extraterrestres que aparecem de madrugada aqui é tudo assim. Eu mando embora em nome de Jesus. E esse pessoal, esse ufólogo, dizendo que ele só viu uma coisa quando acontece dos extraterrestres abduzir, pessoas que clamam o nome de Jesus não são abduzidas. O ufólogo falou isso, entendeu? A maioria são evolucionistas, exatamente isso, é coisa tenebrosa, né? Coisa tenebrosa. Então, é como diz, né? Os extraterrestres que nós lidamos com eles, né? Porque acredito que todo mundo aqui tem... Você viu a marca do shampoo? Impressionante, eu vi, eu fiquei assim, alarmada. Eu acho que eu coloquei nos meus stories. Eu fiquei alarmada quando eu vi aquela marca de shampoo. Eles estão escancarando, entendeu? Não são seus, são do inferno, é isso mesmo. Eu tô falando que é porque eles vêm atrás da gente, né? Procurar a gente para perturbar a vida da gente. E a gente chamando embora em nome de Jesus. Irmão, vocês já pararam para pensar? Presta atenção no que eu vou falar aqui. Que muita gente vai ter raiva de nós porque esses extraterrestres não vão conseguir chegar perto de nós. Entendeu? Vocês já pararam para pensar nisso? Que na nossa guerra vai ser contra esses demônios que vão estar na rua andando com a gente? Que nós vamos ser uma pedra de tropeço para a chegada deles? Vocês já pararam para pensar nisso? Em determinados lugares, por exemplo, aqui na minha rua,
Aqui na minha rua, tem eu aqui. Se vier um por aqui, ele não vai conseguir passar por aqui. Não vai. Não vai. Isso vai dar piriri no povo. Entendeu? Isso vai dar piriri no povo e o povo vai se transtornar contra a gente. Olha, eu estava pensando hoje à tarde sobre isso, entendeu? Exatamente, Texano. As massas foram programadas para ignorar todos aqueles que falam a verdade. Exatamente. Boa noite, Suzana. Seja bem-vinda. Exatamente, nós vamos ter que expulsar. Eles já vão sair correndo, porque a nossa presença tem o poder de Deus, né? A nossa presença tem o poder da presença de Deus, né? O nosso corpo vai irradiar. Eu já contei para os irmãos, né? Uma senhora aqui de Maringá, Dona Senita, há muitos anos atrás, ela já faleceu, ela era muito amiga da minha mãe. Ela foi para visitar o filho dela no Rio de Janeiro. E ela estava, acho que na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, atravessando, me parece, eu não me lembro bem, mas me parece uma avenida muito grande no Rio. E ela disse o seguinte, que ela estava atravessando e naquele tempo não tinha semáforo, né? Era o guarda que fazia a sinalização do trânsito, né? E de repente ela ali esperando dar o sinal para poder passar, o guarda saiu do meio da avenida e veio até ela e falou assim: o seu anjo é lindo. Ela falou: o meu anjo? Ela falou: você tem um anjo com você, ele está do seu lado te acompanhando, ele é lindo. Ele é lindo. Irmãos, preste atenção, isso é muito sério. Nós temos a presença do anjo junto de nós. Entendeu? Nós temos a presença do anjo junto de nós. América, eu acho que quando eles chegarem e estarem entre, serão dias muito difíceis, muito pior do que imaginamos, também acho. E então nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que buscar estar revestidos do poder de Deus. Você já parou para pensar que nós temos que buscar estar revestidos do poder de Deus? Tinha um corinho que falava: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. Nós temos que ficar em Jerusalém, até que do alto nós sejamos revestidos do poder de Deus. Que Jerusalém é essa? Aos pés do Senhor. Nós temos que ficar aos pés do Senhor até que do alto sejamos revestidos do poder de Deus. Entendeu? A energia da terra irá mudar e será dias de trevas intensas. Então, minha irmã já está chegando, porque olha, eles já vão avisar aí, e pelo pouca coisa que eu vi, né, desse ritual que fizeram no México hoje, o negócio vai ficar feio. O mundo não será mais o mesmo, aí não tem nem que ver. Então, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Vamos ficar em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos do poder de Deus. Mas vamos ler então o livro de Isaías, né? Exatamente, se não estivermos revestidos, nós não vamos aguentar, não vamos. Eu acredito, porque tudo está dizendo, né? Shalom, Ângela. Tudo está dizendo que aliás, o incensário de Deus, né? Com as orações dos santos, vai descer à terra quando o 7º selo for aberto. E se tudo está indicando que o 7º selo é aberto agora em agosto. O 7º selo é aberto agora em agosto. E o incensário vai rodar a terra com as nossas orações. Essas orações vão estar diante da presença de Deus para nos guardar. Essas orações vão estar diante do Senhor para que nós sejamos guardados. Então, meu irmão, se apressa em orar. Se apressa em orar. Faça sua reserva de oração. Faça seu estoque de oração antes que o anjo venha. Entendeu?
E não dê mais tempo de você fazer a reserva. Está na hora do crente em Jesus ter reserva de oração. Amém? Mas vamos então ler, né? Aqui, Isaías 26. Esse mês aqui no Nordeste é só música junina. Esse mês aí é terrível, né? Esse mês aí é a coisa... Tudo para, né? Para adorar Satanás, né? Tudo para adorar Satanás. Engraçado que essa Copa veio também no mês... Sempre era em agosto, não era? Julho para agosto. Eu nunca vi Copa do Mundo sem junho, né? Tenho testemunho para dar. Uma vez saí consciente do meu corpo e fui involuntariamente a um grande colégio católico e estava ao lado do segurança, mas ele não me via. Pode falar aí, pastor. O pastor está contando, pastor Douglas está contando um testemunho. Eu estou lendo o testemunho dele, tá, gente? Estou falando assim por causa do pessoal do YouTube, tá? Para eles poderem entender. Avistei um padre de estola verde à distância e ele me viu. Então, olha aqui, o pastor Douglas está contando um testemunho que uma vez ele saiu consciente do seu corpo e foi involuntariamente a um grande colégio católico e estava ao lado do segurança, mas ele não me via. Avistei um padre de estola verde à distância e ele viu o pastor Douglas. O padre viu o pastor Douglas. Testemunhos, irmãos, nos fortalecem, tá? A nossa vida fortalece a nossa alma. Eu ouvi tantos testemunhos na minha vida, hoje eu estou de pé por de tantos testemunhos que eu ouvi, de tanto que Deus usava as pessoas, entenderam? Para contar, né, os seus testemunhos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós temos que... Voltei para o meu corpo e ele me rastreou, veio atrás de mim e começou a me atacar. E eu expulsava em nome do Senhor Jesus, ó. Então ele voltou para o corpo, o pastor Douglas, né, viu o que ele viu. Alguns não viram, mas aquele padre de estola verde viu e ele volta para o corpo. E agora o padre o arrastou e veio atrás de mim. Ele me rastreou, não é arrastou, rastreou. Veio atrás de mim e começou a me atacar e eu expulsava em nome do Senhor Jesus. É exatamente isso. É o nome de Jesus tem poder, é o nome sobre todo nome. Exatamente, Leninha, o testemunho fortalece a fé. Continuando no pastor Douglas, na minha mente o Senhor falava que se resistires ao diabo ele fugirá de vós. Exatamente isso. Nós temos que resistir. Hoje eu tava ouvindo e eu sabia que era um principado, exatamente, um principado. Glória a Deus. Deus nos dá o discernimento até no sonho, né? Porque os sonhos são batalhas espirituais, né? Tem gente que não acredita em sonho, mas o sonho você está batalhando espiritualmente, tá? O sonho é guerra. O sonho você está sendo levado. Você está sendo levado para o mundo espiritual. O sonho é isso, tá? Eu creio em sonhos, eu fico alerta com sonhos. E, como é que dizia, muitas das vezes Satanás nos ataca no sonho. O Senhor enviou um anjo de luz com uma espada de fogo que o golpeou pelas costas. Amém. Olha aí, tá vendo? É isso aí, irmãos, é isso aí. Deus opera. São batalhas, são batalhas. E às vezes a gente acorda fraco. A gente acorda, assim, cansado da batalha que foi. Paz do Senhor, Kelly. Da batalha que foi no sonho. É tremendo, é tremendo. Nós temos Daniel mesmo vivia doente. De tanta visão que Daniel tinha, ele ficava doente das visões que Deus dava para ele. Entendeu? Então nós precisamos entender, meus irmãos, que aqueles que de madrugada buscam ao Senhor o acharão. E na madrugada também Satanás se manifesta, tá? Ele se manifesta na madrugada. E nós precisamos estar revestidos do poder de Deus em todos os momentos da nossa vida, em todas as
as lacunas da nossa vida, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Porque nós não sabemos, como é que diz, que horas que o inimigo vem nos tentar. Já tive várias experiências de sentir no meu corpo também, exatamente isso. Exatamente. Deus irá mandar anjos verdadeiros para ajudar aos santos, o trabalho aumentará. Exatamente isso. Nós vamos entrar num período de guerra, né? Guerra mesmo, guerra frontal, entendeu? Guerra frontal. Já sonhei que 2 crentes caminhavam ao meu lado e eles eram do coque e da saia comprida, em silêncio. Chegava no final daquele caminho e elas desapareciam. Eu estava em um campo grande. É isso aí. Comigo aconteceu o Espírito Santo, a Ângela está falando. Me revela os acontecimentos a partir das fraudemias, exatamente. Ficava de cama e sem forças. Eu passei um mês chorando quando Deus falou comigo que o tempo do fim tinha chegado e eu comecei a ver o céu escuro, quase negro. Eu chorava o dia inteiro, entendeu? Eu chorava o dia inteiro. Coisa tremenda, coisa tremenda. Mas é isso aí, irmãos. Vamos então ler, né? Um dia o Espírito Santo me disse, tu és como Daniel, glória a Deus. É isso aí, meu irmão. É isso aí. A gente fica doente, sim. A gente adoece porque o nosso corpo é terra, né? Nosso corpo é pó. E a presença de Deus é grande, mas a presença do inimigo também nos afeta, né? Mas vamos lá, vamos ler então Isaías 26. Isaías 26 é um trecho também bem bonito. Vamos prestar atenção naquilo que está escrito para a gente poder decifrar, né? Decifrar, porque Isaías é um dos livros mais lindos que existem. Isaías é um dos livros mais poéticos que tem. Ele fala as visões dele, ele fala as revelações de uma forma tremenda. Ele fala as revelações assim de uma forma, como é que diz? Ele é a boca de Deus, a escrita pena de Deus está na mão dele, né? E ele está sendo como é que fala? Ele está sendo agraciado por Deus, né? Instruído por Deus em escrever. E ele vai falar aqui do milênio. Isaías é um dos autores que mais fala no milênio, é um dos profetas que mais fala do milênio. Por isso que muita gente não consegue entender o livro de Isaías, acha uma confusão, porque não entende que tudo que ele fala para futuro, tudo que ele fala que não aconteceu é milênio, entendeu? Tudo que ele fala que não aconteceu é milênio. Vamos lá. Diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Onde é isso? A Nova Jerusalém. Isso aqui já é eternidade. Olha isso. Naquele dia, que dia? No final. Se entoará este cântico. Irmãos, tem cânticos que nós ainda não entoamos, que nós vamos aprender lá. Na terra de Judá, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Por acaso isso aconteceu? Não, não aconteceu. Isso vai acontecer na eternidade, não é nem no milênio, é na eternidade. Abri as portas para que entre nela a nação justa. Abri as portas. Portas de quem? De Jerusalém, da cidade. A cidade que Deus pôs salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Você pertence à nação justa? Você tem observado a verdade do Criador? A pergunta que não quer calar. Nós temos observado a verdade? Nós temos andado na verdade? Nós somos parte da nação justa? Olha que lindo.
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Olha aqui, irmãos. Ele vai nos conservar em paz. Mediante tudo que está para acontecer. Ele vai nos conservar em paz. Porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Aquele que está firme em Deus, confia nele. Confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente para sempre. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Boa noite, Aline. Shalom, pastor. Olha aqui, ó. Confiai no Senhor perpetuamente. Perpetuamente, eternamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes. Olha isso. Ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão. Quem são as cidades exaltadas? Todas aquelas, meu irmão, que se exaltam contra o Senhor. Hoje a cidade do México se exaltou contra o Senhor. Hoje a cidade do México abriu as suas portas para Satanás agir. Hoje a cidade do México trouxe o pior que podia trazer para si. São cidades exaltadas. As cidades brasileiras são cidades exaltadas. Todas elas possuem espíritos malignos territoriais. Todas elas possuem pontos de contato com Satanás. Todas elas derramam sangue inocente. São cidades exaltadas. Olha aqui, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes. E a cidade exaltada humilhará até o chão. E a derribará até o pó. Você acha que França, Paris, vai ficar? Não. Você acha que Rio de Janeiro vai ficar? Não. São Paulo vai ficar? Não. Recife vai ficar? Não. Salvador vai ficar? Não. Presta atenção, meu irmão. Ele vai derribar até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Quantos pobres foram mortos nessas cidades? Quantos pés de aflitos andaram pelas ruas procurando alguém que livrasse, alguém que tirasse eles daquela situação, e eles só acharam o escárnio dessa gente. E quem é que vai pisar essas cidades, os pés dos aflitos, daqueles que foram afligidos nelas? Os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Meu irmão, você está deixando Deus pesar o teu andar? O teu andar pode ser pesado? Você tem sido justo? Hoje eu me perguntei, Senhor, será que eu sou justa? Eu não sei se eu sou justa. Tem horas que eu fico assim, porque eu tenho uma língua tão pesada, né? Eu tenho uma língua, às vezes as pessoas vêm falar comigo, e eu, às vezes, sem querer, eu já falo que não deveria falar, ou sou muito grossa, né? Somente para falar das coisas de Deus. Se a pessoa não quer ouvir direito, né? Eu já fico nervosa. Não é que eu fico nervosa. Eu já dou resposta, né? Resposta que às vezes a pessoa não gosta, né? Não gosta. Tem alguns irmãos que eu peço até perdão. Eu falo, me perdoa aí, porque eu não, como é que fala? Eu sou curta e grossa, sabe? Eu tenho pessoas que eu peço perdão mesmo, peço perdão. Porque eu sou curta e grossa, então fica difícil. E eu pergunto para Deus. Aqui a Simone colocou Provérbios 4:18, né? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A parábola do rico e do Lázaro, aqueles que ignoram os pobres não matam, não batem, não xingam, mas ignoram, como se eles não existissem. Exatamente. Engraçado que lá em Mateus diz, né, que tem um anjo que cuida dos pequenos, né? Cuida desse que ele está falando aqui, ó.
dos aflitos e dos pobres, dos passos dos pobres. E esse anjo sobe todos os dias para contar para Deus o que estão fazendo com eles. Entendeu? Exatamente. É o que eu sinto também, Ângela. As pessoas não querem a verdade. Elas querem ficar enrolando. Elas querem isso aqui, ó. Acertar a sua vida. Mas Jesus mesmo é difícil. Parece que elas não entendem o que é Cristo. Que primeiro a gente entrega a vida a Jesus. Primeiro a gente entrega para Ele a nossa alma. Depois Ele faz o que tem que fazer. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesarás o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. Olha isso, até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. É o que nós estávamos conversando agora no começo, da volta de Jesus, que a maioria do povo não quer ver Jesus voltar, e a gente está aqui, querendo ver Jesus voltar. A gente está aqui pedindo para que ele venha depressa, porque a coisa está ficando apertada. E aqui, ó, Isaías 8 está dizendo, até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. Até quando ele dá as chicotadas em nós, até quando ele aperta o cerquinho para a gente poder andar direito, a gente está esperando por ele. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. O desejo da nossa alma está lá, não é aqui. Aqui a gente está levando um dia depois do outro. Mas o desejo da nossa alma está para chegar perto dele. Tem horas que eu fico pensando, meu Deus, como é que vai ser a sensação de estar subindo? Como é que vai ser essa sensação? Será que vai dar um frio na barriga? O que vai acontecer quando nós estivermos subindo e nós somos transformados num abrir e fechar de olhos? Irmãos, um abrir e fechar de olhos é menos que um segundo. Nós seremos transformados menos de um segundo. Olha isso aqui. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Olha aqui. Exatamente, eu também. Quando minha vida está muito quieta, eu já fico apreensiva. Olha aqui, com minha alma te desejei de noite. Nossa, eu não sei se vocês são assim, mas eu durmo falando com Deus e se eu acordar de madrugada, eu tô falando com Deus. Incrível. E com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Mas, irmãos, parece que não tá, né? Eles tiraram Jesus, né? Tiraram Deus das nações. Eles mandaram Deus embora das nações. É o que a gente está vendo. Olha aqui que diz, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isso aqui só no milênio agora, porque eles já perderam todo nível de justiça, eles já perderam. Todo nível de justiça eles já perderam. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Irmãos, ainda que Deus mostre favor ao ímpio, ele quer o favor, mas ele não quer a justiça de Deus. Ele quer o que Deus pode dar para ele, mas a justiça de Deus ele não quer. Até na terra da retidão, ele pratica iniquidade. E não atenta para a majestade do Senhor. Olha isso aqui. Até na terra da retidão. Exatamente, pastor. Quando ele vier, vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. Justiça, mundo e pecado. Olha isso aqui. O Espírito Santo, né? Olha isso aqui. Até na terra da retidão. Isso aqui é o milênio, tá? Lá vão ter os pecadores do milênio. Ele pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Isso aqui vai estar no milênio. Lá no Salmo 58:3 fala, né? Que eles se desviam desde o ventre da mãe. Eles já se desviam desde o ventre da mãe. Isso aqui é no milênio, irmãos. Até na terra da retidão.
porque a terra do milênio vai ser terra de retidão. Eles vão aprender justiça, mas vão praticar iniquidade. E não vão atentar para a majestade do Senhor. Por isso o Senhor Jesus vai reger com ferro, com vara de ferro. Senhor, a tua mão exaltada, mas nem por isso a veem. Eles não veem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. E o fogo consumirá os teus adversários. Ele está falando daqueles que já se desviam desde o ventre da mãe, daqueles que não querem a Cristo. Aprendem e nunca chegam na retidão, nunca chegam na justiça. O fogo vai consumir os adversários do Senhor. Senhor, tu nos dará paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Olha que lindo. Boa noite, Suza. Olha que coisa linda. O Senhor, tu nos dará paz. Olha, irmão, ele vai dar paz para nós em meio à tempestade. Porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Olha aqui. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Olha isso. Mas por ti só nos lembramos do teu nome. Os retos verão e se alegrarão, e toda iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Salmo 107, 42 e 43. Que lindo, né? Vai se juntando com a palavra, né? Um versículo vai juntando com o outro, né? Que coisa linda. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Isso aqui é milênio, gente. Isso aqui é milênio. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitastes e destruístes e apagaste toda a sua memória. A memória deles vai ser apagada da terra. Porque eles estão aprendendo, mas nunca estão na verdade. Eles gostam da mentira. Tanto que Satanás vai tapear, né? As nações no final do milênio. E vai tapear, e eles vão ser tapeados, e eles vão vir contra Cristo e o arraial dos santos. E é quando Deus manda fogo do céu. É esse povo aqui que ele está falando, ó. Morrendo eles, não tornarão a viver. Diz que Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir todos eles. E Satanás vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Falecendo, não vão ressuscitar. Por isso os visitastes e destruístes e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste essa gente. Tu aumentaste esta gente. Fizeste glorioso, mas longe os lançastes para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Ele está falando aqui dos santos, dos justos. Olha isso aqui, Senhor, vou repetir o 16. Senhor, no aperto, quantos de nós já fomos apertados, hein? Né? Te visitaram, né? Nós buscamos ao Senhor. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Não é verdade? Né, Suza? Quanta coisa, né? Passou e você derramou o teu coração na presença do Senhor e o Senhor te abençoou, né? Olha isso. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Irmãos, quantas dores de parto nós já passamos nas nossas vidas. Você já passou pela grande tribulação da tua vida? Quando João, né, viu aquele número de pessoas incontáveis, não se podia contar de tanta gente que era.
E o ancião de dias diz para ele: esses são aqueles que passaram a grande tribulação, mas venceram, né? Mas venceram. Irmãos, todos nós passamos a grande tribulação. Jó passou a grande tribulação da vida dele, e ele não negou o nome de Jesus, ele foi aos pés do mestre e clamou. Ele estava na varinha curta de Deus, ele estava na varinha curta de Deus. E ali ele clamava, né, coçando toda a pele dele, toda ferida, e ele coçando com os cacos de telha ali. E ele clamava ao Senhor, e ele dizia: Senhor, eu não vou negar o teu nome. Me leva desse mundo, né? E ele amaldiçoou o dia que ele morre, mas ele não nega o nome do Senhor. Ele não nega as obras que Deus fez na vida dele. E ele ainda fala: eu fui o olho do cego, eu fui a cadeira como é que fala, gente? As pernas, aliás, do coxo. Eu abasteci a casa das viúvas. Ele falava tudo isso. Ele clamava a Deus, ele falava: Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? Mas Deus estava provando eles. Boa noite, Leia. Ele estava provando ele para ver se ele falava do Senhor, entendeu? Exatamente, Apocalipse individual, para sermos aprovados, né? A oração: Deus, perdoa-nos de toda ignorância, ajuda-nos a caminhar contigo. Exatamente isso é o que nós temos que buscar do Senhor. Irmãos, preste atenção. Você está passando grande tribulação? Está aprovado? Seja aprovado. Como é que o crente é aprovado? Fechando a boca. Derrama a lágrima, mas fecha a tua boca para não falar contra o Criador. Exatamente, minha irmã. Exatamente. Deus hoje me dá uma força. A gente sai da prova cantando louvor. A gente sai da prova fortalecido, né? Aqui, ó. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto. Nós todos tivemos dores de parto já. Mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Nós passamos pelas provações. Os teus mortos viverão. Está falando dos santos. Os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Olha que lindo, gente. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Olha isso, eu vou ler de novo. Olha isso. Vou ler do 17 em diante. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Olha isso. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão um vento. Livramento não trouxemos à terra. A tua aprovação não traz livramento para a terra, mas ela te enche de esperança. Entendeu? Exatamente, cheio de cicatrizes e dores, rezando para ver meu Jesus. Exatamente isso. Olha aqui, ó. Nem cair nos moradores do mundo, porque as nossas provações são para nossa edificação. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Olha que coisa linda, a promessa do Senhor. Isso é promessa, irmãos, promessa de Deus. Promessa do Senhor. Ele vai nos ressuscitar da terra. Ele vai nos tirar, meu irmão, da terra. Ele vai nos levantar. Ele vai fazer de nós mais que vencedores na terra dos viventes. Espera aí que eu estou achando aqui Gálatas. Espera só um pouquinho. Gálatas 4. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios. Gálatas, achei. Gálatas 4, 19. Diz assim. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Olha Paulo, hein?
até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Olha isso. Paulo sentia dores de parto pelos gentios. Paulo sentia dores de parto pelos gentios. Vai, pois, povo meu, olha isso aqui. Nós já passamos por isso uns momentos aí atrás, 2020. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos. Fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só um momento, até que passe a ira. Irmãos, isso vai acontecer de novo. Nós estamos prestes a acontecer. Quando você estiver no furdúncio das ruas, quando você estiver na bagunça que vai ser esse mundo aqui, fecha o teu quarto, fecha as portas são as janelas dos olhos. Entra no teu quarto e fica quieto e espera o livramento do Senhor. Entra no teu quarto até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. O Senhor está saindo já do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. A terra, meu irmão, ela vai vomitar todo o sangue inocente derramado. Você acha que esses vulcões estão aí por quê? Você acha que esse número de terremotos que está havendo um atrás do outro, por quê? Você acha que o anel de fogo inteiro está incendiando, por quê? Porque o tempo do Senhor visitar a terra chegou. E nós, que ansiamos a volta de Cristo, e nós que estamos diante da presença do Senhor, buscando a Ele de todo o nosso coração, o que vai ser conosco? Está aqui a promessa. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, porque nós não podemos livrar. Nem cair nos moradores. Mas olha isso. Mas os mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, aqueles que foram fiéis. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Que mortos são esses? Todo aquele que morreu invocando o nome do Senhor, todo aquele que morreu na plenitude da graça do Pai, todo aquele que descansou em Cristo, sabendo que Ele é a nossa redenção. Já estamos chegando perto, muito perto. Abre tua mente, abre o teu coração para receber a Cristo. Esquece das coisas desse mundo. Deus vai dar o sustento necessário. Entrega a tua vida ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E caminha rumo a Canaã celestial. É lá que nos espera o Senhor, é lá que nos espera a nossa redenção. É lá que nós vamos viver para a eternidade. Você crê? Tudo é possível ao que crê. O que nós temos que fazer agora? Santidade ao Senhor. Porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Fé. Porque sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Então busque ter uma vida na presença do Pai. Busque viver. Busque viver na presença do Senhor. Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Te agradecemos, Senhor, porque em Ti está a nossa esperança. Em Ti, Senhor, está o desejo da nossa alma. O nosso coração arde para ver a volta de Jesus. O nosso coração arde para estar diante do Teu trono, com vestes brancas e palmas nas mãos. O nosso coração arde para escutar o som da trombeta nos chamando e o som da trombeta anunciando que os reinos de Deus vieram, os reinos do mundo
vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E os nossos corações estão clamando de nós estarmos de vestes brancas descendo com Cristo nos ares, para tomar esse mundo das mãos de Satanás. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Te colocamos a nossa vida na tua mão. Que o nosso louvor seja um incenso agradável às tuas narinas. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém e amém. Irmã Ruth, hoje fui convidada a ir em um culto de mulheres e foi só pela volta de Jesus. Disse, Jesus está às portas. Glória a Deus por isso. Você pregou, minha irmã? Você mesmo falou? Irmã Ruth, hoje eu fui convidada a ir em um culto de mulheres e foi só pela volta de Jesus. Disse, Jesus está às portas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. É, exatamente, pastor, somos desigrejados, né? Nós somos destemplados, né? Destemplados. É isso aí. É, irmão, se for para ir em igreja, é para pregar a volta de Jesus. É para falar, Jesus está voltando. Eu tenho orado ao Senhor. Ah, foi pregado só a volta, que bênção. Então eles estão acordando, glória a Deus. Achei que fosse você. Nossa, que maravilha, minha irmã, que maravilha. Que igreja, aonde você mora? Desculpa perguntar, não precisa falar a cidade não, só o estado, tá? Não precisa falar a cidade não. Glória a Deus, que Deus abençoe o anjo dessa igreja, né? Não, minha irmã, nos chamam de desigrejados. Aqueles que abandonaram as igrejas, eles nos chamam de desigrejados, entendeu? Então, eu estou falando que nós somos igreja, né? E nós moramos no Rio Grande do Sul. Glória a Jesus, minha irmã. Algumas igrejas, Deus está levantando um povo, né? Deus está levantando um povo, né? E que Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa igreja e o anjo dessa igreja, né? E o anjo dessa igreja. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Fico muito feliz, minha irmã, mas muito feliz mesmo. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Que como é que falam? As virgens prudentes se levantem, porque o tempo já chegou. Nós já estamos ouvindo o grito, aí vem o noivo. A pastora pregou em lágrimas. Glória a Jesus. Que Deus abençoe essa mulher, em nome de Jesus. Jesus está vindo aí, não vai demorar. Irmã, quando fazia quimioterapia, disse para Jesus que meus cabelos eram dele, que queria um dia enxugar os pés dele, que se ele me desse essa honra e não caiu meus cabelos. Olha que coisa linda. Olha o testemunho da Susan. Vou ler de novo. Irmã, quando fazia quimioterapia, disse para Jesus que meus cabelos eram dele, que queria um dia enxugar os pés dele, que se ele me desse essa honra e não caiu meus cabelos. Olha, glória a Deus. Olha isso, ela pregou as 10 virgens. Louvado seja o Senhor. O grito da meia-noite está sendo dado. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Glória a Deus. Vamos orar por essa irmã, que ela tenha cada dia mais o privilégio de pregar a volta de Jesus. Que ela não se intimide por ninguém. Por ninguém. Glória a Deus, glória a Deus. Tá vendo, Susan? Que coisa linda, né? O testemunho da Susan. Meus irmãos, Deus é poderoso. Só não é do Senhor quem não ama o Senhor, tá? Porque nós fazemos prova dele e ele testifica que ele está conosco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.